nosso bendito Pai Celestial, oramos ao Senhor mais uma vez nesta noite, pedindo para que o Senhor nos abençoe mais uma vez neste culto que estamos realizando. Cremos que o Senhor recebeu os cânticos que foram entoados ao Senhor, porque cantamos com ânimo, de coração, de alma, meditando na letra, na mensagem que traz cada hino, e assim já fomos abençoados. Senhor, abençoe a todos os irmãos que deixaram seus afazeres, seus compromissos, para vir até a tua casa, porque eles têm o Espírito Santo dentro dos seus corações, e esse Espírito anela ouvir a palavra do Senhor. Eles não veem a hora que essas portas se abrem para entrar e adorar ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Agradecidos estamos por mais um dia de vida, pela graça, pela proteção, e também pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos abençoa, abençoa as igrejas na transmissão, famílias, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler o livro de Jó. Capítulo 38, mesmo assentados. Depois quero cantar o hino 336, o segundo inário, porque ele vive. Creio que é sol, mas deve ser fá, né? Dá uma olhadinha, geralmente é muito alto esses hinos. Jó 38, com isso nós vamos finalizar esta série de cultos que fizemos às quartas-feiras, segundo uma inspiração que Deus nos deu. Vamos recapitular um pedaço da mensagem. Ouvi, mas agora vejo. Nós vimos nos capítulos anteriores a última visita, de Eliú a Jó, os três amigos. Depois veio Eliú, não tendo nem entendimento, nem sabedoria do que estava se passando com Jó, Nem um dos seus amigos entendia, os familiares não entendeu. E na sequência, agora Deus vai responder a Jó. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. E durante esta leitura, do 38 até o 41, Deus fará 52 perguntas para Jó, em dois momentos. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? É a primeira pergunta que ele faz. Depois desta primeira série, após ele dizer isto: agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responde. O Senhor procede dessa maneira por duas vezes com Jó. Jó 38, 4, depois 47. São duas baterias de perguntas. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Já vemos que a inteligência está na mente,
e a sabedoria no coração. A inteligência do homem, a sabedoria, a ciência de Deus. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e se foi da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por seu envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva ao seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tu se transforma como barro sobre o selo e se põe como vestidos, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu ante as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isto. Onde estava o caminho da morada da luz? E quando as trevas, onde está o seu lugar, para que as traga aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho, para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubram?
Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-no aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros? Porventura caçará tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Sabes tu o tempo em que as cobras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? A quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, ou ouve os muitos gritos do exator? O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua cavalariça? Ou amarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás o seu cargo, o seu trabalho? Ou fiará dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas da avestruz, que tem pena de cegonha, ela deixa os seus ovos na terra, os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que podem calçá-los os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fosse seus debaldes. É seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. A seu tempo se levanta o alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou dará tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crinas? Ou espantá-lo-ás como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele range a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas, diz: eia! E de longe cheira a guerra e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência
estendendo as asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas, nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Seus filhos chupam o sangue e anda a mortos. Ela aí está. E onde há mortos, ela aí está. Então essa escritura ela combina com Mateus 24 e 28, né? Onde estiver o corpo morto, aí se juntarão as águias. Então, você pode até anotar aí essa escritura, né? Seus filhos chupam o sangue e onde há mortos, ela aí está. Então esse mortos não é carniça, é a presa morta, né? Chupa o sangue. Então combina com Mateus 24, 28. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, responda a essas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Olha que temor, hein? Que coisa, né? Que exemplo, né, Jó? Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: então agora é a 2ª vez que ele vai falar isso. Cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei a ti e tu me responderás. Então vem mais uma série de perguntas, né? Em torno de 50 e poucas perguntas. 50 e poucas perguntas, né? Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou teus braços, como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Está vendo? A soberba, né? Olha para todo soberbo, e humilha-o, atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhe os rostos em oculto. Então também eu de ti confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias do esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que o rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Pode Loíam, porventura, caçar à vista dos seus olhos, ou com laço lhe furar o nariz?
Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concerto contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele, como se for um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele e lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhuma à sua vista será derribada. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus, é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobrirá a superfície do seu vestido? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. Uma outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo soltam dela. Do seu nariz procede fumo, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. Seu hálito faria acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como uma mó de baixo. Levantando-se ele, treme os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se lhe não tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna ao mar como qualquer dos ungüentos. Os ungüentos fervem. Após ele alumia o caminho, parece o abismo tornando em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Amém?
Então, se você sabe que animal é esse, você me conta, né? Mombrana não fala, né? Não entra em detalhes sobre este animal referido, esse ser aqui de Jó 41, né? Não recordo de ter falado isso, sobre isto. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Está vendo? Pois que Deus falou todas essas coisas, essas perguntas, Jó diz: quem sou eu, né? E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Aqui humildade. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Agora é a hora do acerto. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, Bildade e Sofar, né? Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Quer dizer, esse comportamento dos amigos de Jó foram comportamentos loucos. Um homem que se intromete, quando Deus está tratando com a pessoa, se intromete, dando conselho, emitindo juízo, dando julgamento. É loucura isso. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, Bildade, o suíta, e Sofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Amém? Então nós vamos ver aqui que não menciona Deus tratando com Eliú, não. Não trata nada com Eliú, só trata com Elifaz, Bildade, Sofar, né? Eliú foi o mais arrogante e petulante, né? Dos três, ele foi o quarto, mais arrogante, petulante. A Bíblia não menciona que Deus procedeu com Eliú como procedeu com os 3 primeiros. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Então, quando Deus cuida de uma pessoa, quando é Deus tratando com a pessoa, Ele cuida de tudo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Está vendo aí? Virou o cativeiro quando ele orava pelos seus amigos. Esses amigos aqui foram orando por eles. O Senhor falou: vai lá que Jó tem que orar por vocês. Você viu como é que funciona a coisa? Vai lá perto do meu servo Abraão orar por você. Mas o senhor sabe que eu sou reto no coração, jamais tomaria a esposa dele. Ele falou que era irmã dele, mentiu.
Ele é meu servo. Vai lá e fala para ele orar por você, diz o irmão Branco. Esse é o segredo. Entendeu? Então Deus virou o cativeiro quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Agora ninguém mais veio criticando, falando, exortando, arrazoando, chamando a atenção. Agora vieram todo mundo presente, né? Dinheiro, pendente de ouro. Além de demonstrar respeito, eles expressaram com os presentes, né? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos, 1.000 jumentas camelos, 1.000 jumentos bois, 1.000 jumentas camelos, 1.000. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o seu nome da primeira Gemima, o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem Rapuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e fartos de dia. Amém? Vamos cantar segundo inário 336. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então
verei na glória o meu Jesus que vivo está. Cantem. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Você crê nisto? Que a sua vida está nas mãos desse Jesus? Jó cria, acima de todas as críticas, Jó cria. Deus abençoe a todos vocês pela internet, a igreja que está em Ourinhos, a igreja que está em Óleo. Falando da igreja que está em Ourinhos, nós tivemos a partida de um irmão para o Senhor, ali na igreja de Ourinhos. Talvez os irmãos não tenham conhecido a ele. Sei se o irmão Rogério conseguiu mandar uma foto dele para colocar aqui, para vocês verem os irmãos Osni. Então esse irmão Osni, né? Esse está na fila. Creio que foi a última Santa Ceia que ele participou, né? Não era um irmão do conhecimento de todos. Amém. Obrigado. Partiu com 61 anos e foi internado com problema de pneumonia. Já por um tempo ele não estava assim congregando regularmente. Ele sofria de uns problemas também de mente e estava assim um pouco descontrolado quando eles passavam por esses medicamentos fortes, né? Ficava difícil para ele, mas ele recebeu assistência, né, dos diáconos, dos irmãos, e ele foi internado com pneumonia. Foi para o TI, ficou bastante tempo no TI, teve algumas complicações, ficou muito tempo deitado, e a causa da morte foi infecção generalizada, infecção hospitalar, e só ele da família era da mensagem, só ele da família, né? Então, seu corpo está sendo velado aí em Ourinhos, no velório municipal na cidade de Ourinhos, e o sepultamento será amanhã às 9h30, mas eu estarei aí em Ourinhos por volta das 8 horas da manhã, quando nós faremos o culto fúnebre. Então os irmãos que vão amanhã lá, se puderem estar nesse horário, fica mais fácil para a gente fazer o culto, né? Aqueles que forem, procurem chegar neste horário, que é o horário mais ou menos que nós vamos, 8 e pouquinho, nós vamos fazer o culto fúnebre. O nome dele completo é José Antônio Rosni, escreve com W, né? W-O-O-S-N-I, Rosni, irmão Rosni. Deus abençoe os familiares, filhos, nós não conhecemos, não conheço os seus familiares. E a gente já passou por várias experiências com pessoas como o irmão Rosni. Na última vez que eu estive em Ourinhos, fiquei assim preocupado com ele. Eu disse, eu preciso ir ver ele no hospital. Veio aquela preocupação assim, de repente, eu preciso ir no hospital ver ele. E eu quero saber como que ele está, quero ver se ele já saiu da UTI.
Mas chegando lá em Ourinhos, o culto da noite, conversei com os irmãos que tinham ido lá. Ele estava ainda no UTI, estava entubado, não tinha nem como conversar com ele, com nada, né? E hoje, quando o irmão Rogério me ligou depois do almoço, me ligou meu filho e falou: olha, o irmão Rogério quer falar com o senhor, está no telefone. Quer dizer, na hora, foi a primeira pessoa que veio na minha mente, lá, o irmão Rosni, né? Primeiro pensamento foi este, né? Então não é a primeira vez que isso acontece, a gente ter essa sensibilidade desse momento, né? Desse momento. Não é uma coisa que a gente controla, né? Mas Deus que dá essas. Mas graças a Deus, tudo bem com ele. E partiu, né? O Senhor, serviu o Senhor com tudo que tinha, né? Para servir. Então mais um do outro lado, né? Amém? Deus agora tenha misericórdia de nós, né? Então Deus abençoe os irmãos também, a igreja que está em Óleo. Estaremos aí domingo de manhã, em escola dominical. E estaremos também no sábado à noite em Ourinhos, Santa Ceia. E domingo à noite estaremos aqui, Santa Ceia. Sexta-feira é Lençóis Paulista, Santa Ceia. Amanhã estarei aí em Espírito Santo Turvo, Santa Ceia. Então, coincidiu as 2 semanas, 9 Santas Ceias, né? Nas 2 semanas. Então Deus abençoe o irmão Alcindo e a irmã Maria, Lençóis Paulista, irmão Claudinei, Santa Cruz de Rio Pardo, né? Estivemos junto ontem em Santa Cruz, no Rio Pardo, culto de Santa Ceia. Deus abençoe a irmã Cláudia e irmão Cláudio, a irmã Vanderleia e irmão Israel, né, em Lençóis Paulista. Irmão Agemílio Gabaldi em Rio das Pedras, irmão Paulo Furtado em Jaú, irmão Josafá, irmã Terezinha, irmã Marina em Pardinho, irmã Rosa em Pederneiras, irmão João Moreira, irmã Romilda em Jaú, irmão Ayrton Andrade e família em Agudos, irmão José Ferreira e família em São Manuel, irmão Danilo Vieira em Pederneiras, irmã Cida Lençóis Paulista, irmão Valdir e irmã Senise em Avaré, irmã Daniela e crianças em Lençóis Paulista, irmão Moisés e irmã Terezinha em Piraju. Temos aqui mais conexões, né? Irmão José Estevão em Juquitiba, irmão Ayrton Moreira em Jaú, irmã Rosana e família em Óleo, irmão Luizinho e irmã Sara em Lençóis Paulista, irmão Márcio e família em Arealva, irmão Alessandro e família em Pederneiras, irmã Elisa Sartori em Botucatu, irmão Alexandre Sartori em Botucatu. Deus abençoe a todos vocês. Já fizemos a leitura do livro de Jó. Quero recapitular algumas coisas. No parágrafo 44, tem um irmão me perguntou, né, a respeito do livro de Jó. Eu não lembrava onde estava, né? Eu não te lê muito. Está aqui, ó, parágrafo 44. Jó era um profeta. Ele era um homem que viveu no passado, antes da Bíblia ser escrita. Então não é que ele viveu antes do Gênesis, não. Quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Viveu antes. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Achou-se que Jó era um dos livros mais velhos da Bíblia, porque ele foi escrito antes de Gênesis ser escrito. Jó, este grande guerreiro e profeta, um homem poderoso em seu dia. Não há dúvida que ele foi educado e serviu ao Senhor por toda a sua vida.
Ele tinha vivido uma vida tão corajosa para o povo que todos o respeitavam, até que veio o teste. Satanás, chegando diante de Deus, que ele podia chegar diante de Deus, e acusava os cristãos, os crentes, o tempo todo. Ele é acusador, né? Então ele acusou Jó de muitas coisas, e disse que Jó, a razão pela qual ele podia servir a Deus, é porque tudo estava ficando bom para ele. Tinha tudo, não faltava nada. Mas disse: se tu apenas me deixares tê-lo em minhas mãos, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. O diabo falou isso. Eu quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente. A confiança que Deus tem em nós, o cristão revelado. Por isso que esses testemunhos de certas pessoas, essas coisinhas que qualquer coisinha tira a pessoa do caminho, afasta da igreja, cheio de dificuldades, qualquer barreirazinha já é motivo para cair o semblante, virar a cara para o irmão, para a irmã, não vir mais à igreja, afastar da ceia, ou então se tornar somente um crente ceieiro, só vem na ceia, né? Deus, irmãos, Ele cobra de nós tudo aquilo que nos dá. Aquilo que nos dá. Deus tinha confiança em Jó, em cada crente. Em outras palavras, Deus disse a Satanás assim: você não pode fazer isso. Ele é um homem justo, justificado. Ele é um bom homem. Não há nenhum como ele em toda a terra. Deus dando testemunho de Jó. Ó que homem! Deus dando testemunho de Jó. Aí parece os amigos de Jó falando ao contrário. Todo mundo que fala contrário ao que Deus fala é louco. Louco. E você notou que a revelação de Jó batia certinho com a de Deus? Quando a mulher dele chegou para ele e falou: Jó, amaldiçoa o teu Deus e mal. Você fala como louco. Louco. Não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Sabe o que você tem que fazer se você fez isso, meu irmão, minha irmã? Arrepende dos seus erros. Procura essa pessoa e manda ela orar por você. A forma de consertar o desrespeito é pedindo perdão. Não tem outra forma, viu? A forma de consertar o desrespeito é pedindo perdão. Ainda mais se tratando de um profeta, um servo de Deus, um ministro. A mensagem, cuidado. Ele é um homem, não tem nenhum na terra. Que tão perfeito, não há outro homem na terra como ele. Se pudéssemos apenas ser aquele tipo de homem, para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós. E o que é que Deus está esperando de nós? Foi aquilo que estudamos na mensagem, a série Adoção. Deus quer confiar em nós. Mas às vezes permite uma dor de barriga e nós nos comportamos
de maneira que desagrada a Ele. Vejam, que sabe que nós não nos torceremos para fora da sua palavra, ou seu ser, de forma alguma. Fique correto, e Ele pode colocar sua confiança em nós. Amém? Como Ele colocou no nosso profeta. Quando o Senhor se manifestou para ele na nevasca, falou: eu sou o Senhor que acalmou os ventos lá, acalmou a tempestade. Sou eu que estou aqui. Fala com a tempestade. Ele teve confiança no irmão Branham. Ele quer ver isso em nós. Está entendendo? Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos negócios, os nossos motivos, os nossos objetivos, os nossos palavreados, tudo. Você quer acertar aquilo que Deus vai acertar? Quem consertaria o Jacó? O sogro dele? Quem consertaria Abraão? Quem consertaria Davi? E aqueles estavam errados mesmo. Jó não. Mas aqueles estavam mesmo. Eles erraram mesmo. Jacó errou mesmo. Abraão errou mesmo. Davi errou mesmo. Moisés errou mesmo. Quem consertaria eles? A função de consertar um servo de Deus é daquele que chamou ele. Você foi chamado para consertar o seu irmão? É o seu ministério consertar o seu irmão? Você foi chamado para isso? Diácono não foi chamado para consertar ninguém. Quem tem poder sobre o barro? O oleiro. Está entendendo? Deixe esse temor cair no seu coração, e aí você vai cuidar mais da sua vida, da sua família, e você vai ver que você não dá conta nem disso, quanto mais da vida dos outros. Deixa cair esse temor, para você não ser encontrado como louco. Fique correto, e Ele pode colocar sua confiança em nós. Veja você, quando um homem, uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe, não há nada, nem tempo, nada que possa separar aquele homem de Deus. Nada, nem tempo, enfermidades, lutas, dificuldades, família, nada. O que nos separará? Nada. Quando temos essa real experiência com Deus. Eu creio que foi Paulo quem disse: não há contenda, nem fome, nem risco, nem criatura vivente ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida eterna. Eu creio que Deus pode olhar dos céus nesta hora para a terra e ver muitos como Jó. Não estamos passando igualmente que Jó passou, ou que Davi passou, ou que Pedro passou, ou que Moisés passou, mas em porções aquelas coisas nos atingem, porque aquele diabo é o mesmo, mas aquele Deus também é o mesmo. Você crê nisto? Creia de todo o seu coração. Fique correto. Ele pode colocar sua confiança em nós. E é isso que nós queremos. Senhor Deus,
que eu possa corresponder com o Senhor, o Senhor possa ter confiança em mim. E se há em nós alguma coisa contrária, é hora de entrarmos na presença dEle e pedir graça, misericórdia, sabedoria. Vamos orar? Você quer vir ao altar? Quer ajoelhar onde você está? Aí em Ourinhos, aí em óleo, você fica à vontade, mas não fique sem orar. Você notou que nós não somos nada sem Deus? Quantas perguntas o Senhor fez para Jó, e ele simplesmente calado. Mas nós temos uma promessa na Bíblia, que Deus enviaria um profeta, e ele nos daria a conhecer tudo que temos necessidade, para estarmos preparados para o arrebatamento. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai Celestial, nesta hora nos colocamos perante o trono da graça, aonde está o sacrifício sangrento, que foi deixado ali como um cloro para limpar as nossas sujeiras, nossas manchas e as nossas iniquidades. Senhor, arrependido estamos das nossas falhas, envergonhado estamos de ter um Deus tão grande como o Senhor, ter nos enviado um profeta neste dia com a mensagem tão grande, vindicada com a coluna de fogo. Nos dá vergonha, Senhor, das maneiras que nós temos, da maneira que nós agimos, da maneira que nós pensamos, como nós procedemos na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios. Nos dá vergonha, Senhor, porque estamos carregando uma mensagem pura, cristalina, vindicada com a coluna de fogo, e o Senhor nos chamou para ser representantes do Senhor na terra nesses dias, porque somos a sua noiva. É claro, Senhor, que cremos também na nossa eleição, na nossa predestinação. E é claro que estamos falando do homem de fora, o homem de fora que não tem como separarmos dele ainda, antes que os nossos corpos sejam transformados, glorificados. Mas nós sentimos, Senhor, quando chegamos na presença do Senhor, o Senhor é um Deus tão grande, nós somos tão pequenos. O Senhor é um Deus puro, verdadeiro, e nós não correspondemos. Senhor, treina-nos novamente, para que a sua confiança seja restabelecida em nós. Ajuda-nos, Senhor. Como disse Sansão, somente uma vez mais, nos dê uma chance para o meu irmão, para a minha irmã, para aqueles que se afastaram, Senhor, da igreja, se afastaram do culto, foram para o mundo, fizeram coisas erradas, mas só por eles estarem de volta aqui à igreja, estar de volta ao santuário, Senhor, foi o Senhor que chamou, porque o diabo não faria isto. Se o Senhor os trouxe, porque o diabo não segurou lá no mundo, é o Senhor tratando. Senhor, dentro de nós o Senhor mora, dentro de nós está o seu trono, ali está o Senhor, Cristo Jesus ali, governando as nossas vidas, mas nós não nos rendemos totalmente a Ele, por causa do homem de fora, da carne, da concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, motivos egoístas, Senhor, até mesmo problema de falta de sabedoria, de inteligência, ó Deus, problemas que são oriundos de família, de genética, de comportamento, de traumas do passado, da maneira que as pessoas foram criadas, cada um passou por dificuldades, e aqui estamos nós, Senhor, muitos de nós todos retalhados, todos quebrados, Senhor, do lado de fora. Por isso que o profeta disse: o homem, para começar, é um fracasso. Por isso que ele nunca levou as pessoas a olhar para ele. Ele simplesmente dizia: não olhem para o baixinho careca aqui no púlpito, olhem para a mensagem. E aqui estamos nós, Senhor Deus,
enquadrado nisto que o profeta disse. Para começar, o homem é um fracasso, mas estamos aqui, Senhor, levando as pessoas a olhar para Cristo, para a mensagem, porque aí está a solução do que nós precisamos. Aí está a solução que nós precisamos para nos estar preparados para o arrebatamento. Abel não era perfeito, mas o cordeiro era perfeito, sacrifício era perfeito, sem mancha, o cordeiro que ele levou. Nós não somos perfeitos, mas a sua palavra, que é Cristo, ela é perfeita. Então, quando nós nos comportamos dentro da ordem da igreja, que é a ordem de Cristo, quando nós cantamos de acordo com a ordem da igreja, que é a ordem de Cristo, quando nós pregamos de acordo com a mensagem, obedecendo aquilo que o mensageiro mandou fazer, então nós estamos seguindo a Cristo. Então nós podemos ser imperfeitos nesta hora, mas a nossa pregação é perfeita, o nosso culto é perfeito, porque é a palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor possa agora olhar para nós com olhos de misericórdia, assim como o Senhor não descuidou de Jó, mesmo estando ali nas mãos do inimigo, mesmo passando por tudo que ele passou, o Senhor não descuidou dele. Não descuida de nós. Senhor Deus, nós queremos que o Senhor restabeleça sua confiança em nós, em cada um de nós. Você que deseja isso, fique de pé nesta hora. Fica de pé nesta hora. Levante as suas mãos a Ele e creia de todo o coração. Senhor Jesus Cristo, cele essas bênçãos nos nossos corações. O Senhor tem ainda na terra pessoas como Jó, porque fazemos parte, Senhor, da sua noiva, da noiva do Senhor Jesus Cristo. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, a suportar as críticas, Senhor. As críticas mais doloridas são daquelas pessoas que nos rodeiam. As pedras mais doloridas são dos amigos, a traição, mas o Senhor passou por isso e nós temos que enfrentar isso. Todo ministério verdadeiro terá opositores, terá traidores, falsos amigos, mas terá também verdadeiros amigos, pessoas que darão a vida por aquilo. Foi assim com os apóstolos, foi assim com Jesus, foi assim com o irmão Brando e será também assim nos últimos dias. Senhor, o que nós pedimos é força para lutar, para vencer, para quando terminarmos a carreira, recebermos a coroa, o galardão. Conceda essas bênçãos para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique a Deus. Levante as suas mãos. Glorifique a Deus nesta hora, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Nós ouvimos falar que Deus faria as mesmas coisas na terra que Ele fez nos últimos dias, as obras se repetiriam. As obras que Ele fez lá na Galileia, em Nazaré, na Palestina. Ele diz que nos últimos dias as mesmas obras seriam feitas. Nós ouvimos muito disto enquanto estavam nas denominações, mas quando você veio para a mensagem, você viu isto através do ministério de Mombrana, e temos visto também nas nossas vidas. Nós somos a expressão das promessas de Deus. Senhor, abençoe nosso retorno, nosso descanso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Cumprimente seu irmão, sua irmã, dá um abraço nele, a sua irmã, seu irmão. Deus abençoe,
até o culto domingo, né? Domingo de manhã, domingo à noite. Deus abençoe irmã Fátima, irmã Ana Beatriz em Agudos, irmão Salvador Amaneus em Piraju, irmão Rubens e irmã Dileia Lençóis Paulista, mãe Jéssica em Botucatu. Deus te abençoe.